boa noite a todos, gratidão pela presença de todos vocês. Nossos anjos da guarda estão presentes, nossos mentores. Eu já chamei todos aqui para estarem aqui conosco, tá? Irradiando amor, irradiando luz, trazendo proteção para esse trabalho. E a gente está formando aqui uma egrégora de muita luz e amor, não só nesse plano físico, como em outras dimensões também. Tá? Então, hoje a gente vai dar sequência aos 7 corpos presentes no ser humano, tá? E vamos falar hoje sobre o corpo mental. Então, aqui eu vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bem visível também aí? estou. Tá Tá bom. sim. Ok. Então, vou fazer a introdução, igual a gente faz em todos os estudos, para a gente relembrar um pouquinho, tá? Lorena está aí, é a primeira vez que ela vem nesse estudo, então a introdução aí, ela vai ter uma ideia. Então, o estudo dos 7 corpos presentes no ser humano, nós vamos falar do corpo mental. Então, no primeiro estudo, nós fizemos uma introdução, falamos de uma maneira resumida de todos os 7 corpos, tá? Depois entramos com o corpo físico, que é o primeiro corpo, depois entramos com o segundo corpo, que é o duplo etérico, depois com o terceiro, o espírito, no último falando sobre o quarto corpo, que é o corpo emocional, e hoje vamos falar do corpo mental. Aí vai ficar faltando o corpo búdico e o corpo átmico, tá? Introdução. Primeiramente, devemos desapegar da ideia de que somos apenas carne. Há muito mais que precisamos descobrir para entender o que realmente é e como funciona. É o que a gente está fazendo, né? Nossos encontros aqui, a gente está ganhando expansão da consciência. Estudamos 7 chakras, agora os 7 corpos. E estamos estudando como funciona o universo, com as 7 leis. Então, é isso que expande a nossa consciência, é que a gente acessa onde a gente tem que acessar. Então, conhecimento é poder, mas não no sentido de você subjugar as pessoas, de você ter egoísmo, não é isso. Mas é o poder de empoderamento, de você se empoderar como ser de luz que você é, e de você passar a ter consciência aqui no plano físico. É nesse sentido. Para encarnar no plano físico e passar pela experiência humana, todo indivíduo precisa ter 7 corpos. Então, todo mundo que está encarnado aqui tem 7 corpos. O ser humano é composto pelo corpo físico e pelos corpos sutis. O total de corpos de um indivíduo são 7. Além do físico, há outros 6 corpos que são imprescindíveis para que a matéria humana consiga suportar toda a energia que chega, de forma direta até nós. É como se os corpos agissem como um filtro que protege o nosso físico e nos mantém inteiros e ligados a tudo que não podemos ver. Cada corpo retém aquilo que lhe é peculiar, tá? O corpo mental é a parte mental, o emocional são as emoções, sentimentos, né? O corpo físico é a matéria, o duplo etérico tem a função dele, o corpo espiritual tem a função dele, então cada um trabalha aquilo, para justamente o corpo físico, né, ter condições de fazer o trabalho dele. Corpo significa veículo ou instrumento da consciência, o invólucro no qual a consciência entra em contato com o mundo exterior. Tá? Então, a gente só pode experienciar a forma física nessa dimensão através de um corpo físico. Tá? A nossa consciência, a nossa alma, ela entra no corpo físico mais ou menos aos 3 meses, né? Na barriga da mamãe ainda.
Os corpos sutis são diferentes aspectos da nossa natureza multidimensional. Possuímos muitos aspectos, muitos níveis de conhecimentos e muitas perspectivas de expressão que se integram numa totalidade. Somos seres multidimensionais, o que significa que nos manifestamos em várias dimensões ou diferentes planos de realidade. Como eu já disse, a gente não está só aqui nessa dimensão, a gente está em várias dimensões, e o que nós fazemos aqui influencia nas outras vidas, nas outras dimensões, nas outras realidades paralelas. Os corpos sutis são veículos para a manifestação da consciência ou espírito, nas dimensões correspondentes a cada um deles. Um corpo sutil não é algo material, como entendemos a matéria, que podemos ver e tocar, mas um campo de energia que coexiste com o nosso corpo físico, numa outra dimensão da realidade. Cada um dos 7 corpos age como uma camada protetora para o seguinte. Cada um é um veículo de consciência que percebe uma atividade e um domínio específico de vibração constantemente, quer estejamos conscientes dele ou não. Então, tudo é como a gente alimenta esses corpos, com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Então, quando a gente é consciente disso, a gente vê que a vida aqui na matéria, no plano físico, ela é maravilhosa, sabe? O corpo nosso é uma coisa assim incrível, incrível, sabe? E a gente tem que dar valor a isso, tá? Tem que cuidar do nosso corpo físico, corpo emocional, do corpo mental. Os 7 corpos mostrados dão a impressão de ser um seguido do outro, mas é a forma didática de explicar. Todos estão interpenetrados e integrados. Quer dizer, é uma coisa só. Eles não estão assim, igual aqui na figura, que mostra aqui um do ladinho do outro. Não está assim, eles estão todos, é uma coisa só. Todos são integrados. Tá? O que a gente vê é a aura. A gente vai ver aqui que a nossa aura, ela é mostrada pelo nosso corpo mental, tá? A gente vai ver isso aqui. O corpo mental é que espelha a nossa aura. Os 7 corpos são a arquitetura do corpo do ser humano. Quando se fala que tem um corpo físico e um espírito ou alma, parece que são 2 coisas apenas. Isso é uma forma de identificar uma coisa bastante complexa, como tudo no universo. A gente aprendeu que a gente tem um corpo físico e um espírito ou alma, mais nada. Então, a gente passa a nossa vida toda achando que é só isso. Mas são 7 corpos. Esses corpos estão conosco durante toda a nossa vida e trabalham juntos, mesmo que estejam em dimensões distintas. Eles se complementam entre si, proporcionando uma profundidade maior do ser diante do universo. Então, quando a gente entra aqui nessa dimensão, a gente entra no corpo físico. E o corpo físico é o nosso último meio aqui que a gente deixa ele fica com a gente até o final. A não ser que você ascensione o seu corpo de luz, aí você leva o seu corpo físico junto, tá? É que os mestres ascensos fizeram. Ascensionou com o seu corpo de luz. Ele chegou num estado tão elevado de expansão de consciência e de sutilidade que o corpo virou luz. O corpo ficou cristalino, e depois ele virou luz. Então, fantástico isso. Então, o Saint-Germain, para a gente, é um exemplo, Ele ascensionou, o corpo dele virou luz, ele ascensionou com o corpo dele, e aí, quando a pessoa atinge esse nível, quando ele encarnar de novo, ele não precisa nascer de novo. Ele escolhe o corpo que ele quer vir. Então, ele mesmo veio para a Terra várias vezes, ajudar em alguma questão, e ele escolhia o corpo que ele queria vir e vinha. E ficava aqui, sei lá, 100 anos, 50 anos, 200 anos, depois ele ia, voltava, ele fazia isso. A mesma coisa aconteceu com o Tote, que é o mesmo ser que é o Hermes Trismegisto, E ele era sacerdote em Atlântida, só lá ele viveu 16 mil anos, depois foi para o Egito, quando a Atlântida caiu,
ele era Tote, virou Hermes Trismegisto depois, e entre outros aí. Então, ele viveu cerca de 50 mil anos aqui no plano físico, o mesmo ser. Então, você vê que não existe morte, só existe vida. Até o corpo físico, você pode manter ele vivo. Tem planetas aí que é mais sutil, que as pessoas vivem 1000 anos. E aí ele resolve assim, eu quero trocar de corpo, agora eu quero ter outro corpo. Aí ele resolve. Então, isso vai ser possível na Terra também. Então, o nosso corpo não vai padecer mais, não. Isso tudo depende da sua expansão de consciência. Então, quanto mais expandido de consciência, mais sutilidade, e aí você consegue esse aspecto. Tá? Então, assim, não tem que morrer também, não, o corpo físico não, tá? Isso acontece aqui por causa da densidade. Esses 7 corpos estão compostos da seguinte maneira, e esta é a minha visão, baseada nos meus estudos, e que senti que ressoam mais. Existe uma vasta literatura e muitas abordagens, né? Como eu já falei aqui. Se você procurar, você vai achar várias abordagens sobre isso. Então, eu busquei o que ressoa mais comigo, com que eu já expandi minha consciência até o ponto que eu estou hoje. Então, muitas coisas não faziam sentido, então eu soltava, né? Então, o que eu trouxe para cá em todos os estudos foi o que eu senti que fazia sentido com a realidade da existência, que como funciona o universo. É claro que isso pode ter muito mais coisas, porque eu já falei que a realidade universal não existe nessa dimensão, a realidade aqui é fragmentada. Então, a gente vai buscando, a gente vai aprendendo, vai expandindo a consciência, aí a gente tem um insight, aí aquilo que você pensava, você muda um pouco e é dessa forma. Então, o nosso bem-estar é quando a gente tem a nossa própria verdade. Isso é que traz o nosso bem-estar, ter a nossa própria verdade, seguir o nosso coração. E é essa forma correta que tem que ser. Se você seguir a verdade do outro, você está seguindo a verdade do outro, você não está seguindo a sua. Então, você vai seguir a sua. O outro tem a verdade dele, você tem a sua verdade, e tem que haver respeito. Eu respeito a verdade do outro e ele respeita a minha, e está tudo certo. E está tudo certo. Agora, quando o outro não ele respeita a sua verdade, é porque o outro ainda não tem essa consciência. Então, às vezes, ele fica intrometendo na sua opinião, no que você acredita, é porque o outro não tem consciência ainda, e você deve entender o ponto de consciência que ele está e deixar para lá. Não entre em discussão, mantenha a sua verdade com você mesmo, entende? Porque cada um está em um momento da sua evolução. Então, por exemplo, os estudos que eu tenho feito aqui, né, você não é obrigado a acreditar em tudo. Você tem que sentir o que ressoa com você. O que ressoa com você, com a sua verdade, é porque você já sabia disso. Você só está lembrando do que tem aí dentro de você. Você não está aprendendo nada. Porque a gente já sabe tudo. Tudo está aqui dentro. Então, isso aqui é para poder lembrar de coisas que já tem internamente. Tá? Então, aqui é só uma lembrança. Ressoou é porque você já tem esse conhecimento. Tá bom? Então, o corpo físico, que é a matéria propriamente dita, o corpo etérico, duplo etérico, né? É o segundo corpo. O espírito propriamente dito, o terceiro, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo búdico e o corpo átmico. Vamos, então, fazer o corpo mental. O corpo mental é constituído de matéria eletromagnética, capaz de influenciar pessoas e o meio ambiente.
Isso é muito importante, sabe, gente? Porque em Atlântida, sabe, nós dominávamos a parte mental. E a nossa parte emocional, o coração, a gente não tinha isso muito desenvolvido, não, tá? Então, essa capacidade mental em Atlântida foi usada para dominar o outro, sabe? Para subjugar, para escravizar. E isso foi uma das coisas que causou a queda da Atlântida, tá? Então, a gente tinha um poder mental muito grande e influenciava o outro mentalmente, tá? Então, nós usamos essa energia de uma maneira completamente distorcida. Então, é importante ter consciência disso, sabe? Porque à medida que a gente vai expandindo a consciência, a gente vai se tornando mentalmente forte, tá? Isso é experiência própria minha, que eu sinto isso, mas você não pode usar essa capacidade sua, esse poder que você está adquirindo para poder dominar, e sim para você ser amoroso mesmo, sabe? É você ter a capacidade de colocar amor em tudo e de ver aquele ser ali como uma pessoa que está no caminho, né? E você usar para a amorosidade, para ajudar, e não usar de outra forma. Porque aí não tá, porque aí perde o propósito, sabe? Aí você cai naquela energia que aconteceu em Atlântida. E se cair nessa energia, não vai ficar aqui no planeta Terra, porque não fica, não vai ficar. Porque aqui só vai para o amor, para a pureza, a intenção pura, aceitação, gratidão, compaixão, paciência e todos esses atributos da quinta dimensão. O corpo mental é diferente do órgão cérebro, um veículo arquivador de estímulos neuropsicológicos. Isso significa que, ao dominarmos os pensamentos e sentimentos, podemos co-criar as realidades que desejamos. Então, o corpo mental é uma coisa, o cérebro é outra coisa, né? O cérebro é um veículo arquivador de estímulos neuropsicológicos. Tá? E o corpo mental é uma outra coisa que a gente vai ver mais aqui adiante. A estrutura mental, constituída de todas as informações adquiridas ao longo da vida, traduz os códigos de comportamentos, absorve e cria crenças que se refletem nas atitudes de autoexpressão. Então, o corpo mental é um instrumento que manifesta o pensamento do eu e, portanto, do seu espírito. Esse veículo de consciência penetra o corpo emocional, o corpo duplo etérico e o corpo físico. Então, são os corpos que estão antes dele, indo além deles e formando ao seu redor uma bela atmosfera radiante no indivíduo evoluído espiritualmente, que é a aura. Então, o corpo mental, ele é que forma a aura. Então, quanto mais mentalmente você está evoluído, e no sentido de altas frequências, mais a sua aura ela se expande, ela contorna o corpo, né? E em outras dimensões, a pessoa consegue ver a aura da outra. E quando você não está mentalmente expandido, evoluído, né, a sua aura, praticamente, você tem uma aura quase que ninguém percebe, você mesmo não percebe, ninguém percebe. Enquanto que, em outros casos, de pessoas menos elevadas, pode apresentar uma irradiação desagradável. Até porque, no plano mental inferior, ainda pode haver negatividade. Nós vamos ver aqui que existe o plano mental inferior e o plano mental superior. O plano mental inferior é quando você ainda está em baixas frequências, em negatividades, em críticas, julgamentos, você está nessa energia. E quando você está mais com a consciência expandida, com a frequência mais elevada, espiritualmente, onde se falando, mais elevado, você está acessando o seu corpo mental superior, onde tem essas energias. O corpo mental não possui forma humana. Em vez disso, tende a apresentar uma forma ovoide. Tá? A
gente viu que o corpo físico tem um formato, o corpo duplo etérico também tem um formato, e o nosso formato que existe no plano astral, vamos dizer assim, o nosso formato do nosso corpo lá não é o mesmo do nosso formato do corpo aqui, não. Depende de como você informa esses corpos, de como você atua aqui, né? Então, dependendo de como você atua aqui, se você tem aqui uma frequência muito baixa, o seu corpo lá é irreconhecível, né? A gente já falou isso aqui nos outros estudos. Se você tende a fazer e ter pensamentos, emoções e ações de baixa frequência, né, de negatividade, a formação do seu corpo lá é muito mais rápida do que o seu corpo aqui, os efeitos. Então, lá você pode virar um monstro do outro lado lá, dependendo do como você informa esses corpos. Ou então você pode ser um anjo lá em cima, dependendo de como você atua aqui. Então, toda a sua atuação aqui reflete no seu corpo espiritual. E lá é muito mais rápido a transformação dele. O corpo mental é, por definição, o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define por sua importância e regência a forma da totalidade da nossa aura. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos e permaneceram envolvidos pela túnica mental são chamados de ovoides ou esféricos. Então, por exemplo, o Pleiades 1, que são seres de uma dimensão bem elevada e que passa as informações por trás do véu todos os dias e que Gabriel Real Neva canaliza, eles são esféricos, eles são esferas. Então, tem muitos seres hoje que são esferas, porque a parte mais densa deles, eles já elevaram. Então, eles não têm essa parte densa do corpo físico, né? Então, eles já são esferas, são consciências. Então, isso explica, né, por que acontece isso. Agora, se eles quiserem encarnar aqui, eles têm que encarnar num corpo físico, que nem o nosso. Eles não conseguem vir aqui em esferas, não. Para viver essa experiência, né? Para viver essa experiência. Mas eles estão aqui presentes em energia, né? Em energias eles estão. Ô, gente, se tiver dúvida, algum comentário, pode me interromper e fazer, tá bom? À medida que está passando, tá? Vamos fazer da mesma forma que a gente sempre fez. O corpo mental centraliza em si todos os sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Esses sentidos dependem da mente. Tudo está ligado ao mental, nesses aspectos, sabe? Quando o ser humano pensa, seu pensamento penetra no sistema nervoso, usando como ponte o corpo emocional e o duplo etérico. E faz isso com uma velocidade notável, assim ativando os sentidos. Né? Essa questão do pensamento é uma coisa assim, absurdamente, a velocidade assim, que a gente não tem como nem falar, né? É na mesma hora assim que a gente pensa, já está acontecendo. Tanto que, quando você faz um pensamento de uma situação, e você ainda coloca a emoção nele, demora 17 segundos para começar a materializar, tá? 17 segundos. Já começa a criar um vórtice de energia daquele pensamento e sentimento seu. Então, se você começou a pensar uma coisa de baixa frequência, após 17 segundos que você manteve aquilo ali, já está começando a criar.
Então, se você começou ali, se você percebeu que não é uma coisa legal, você já dá o cancelado ali, para não criar o vórtice. Porque a partir do momento que você cria, você vai vivenciar aquilo. Vivenciar mesmo. Vamos dizer que você ficou ali 5 minutos ali naquele negócio, 10 minutos, meia hora ali, te incomodando, aí você está chateado, resmungando, falando para todo mundo. Você criou ali um vórtice daquela emanação sua. Você criou. Então, aquilo vai voltar. Mesmo que daí a meia hora, uma hora, você mudou a sua frequência. Mas aquela uma hora ali, você criou, você materializou aquilo. Então, aquilo, você enviou uma onda para o universo e essa onda vai voltar. Vai voltar. Não tem como não voltar, mesmo que daí a meia hora você mudou a sua frequência. Não tem jeito, vai voltar. Aí, quando ela voltar, você tem a oportunidade de mudar a frequência. Quando vier uma situação complicada, você muda a frequência. E aí, você mudou a frequência. Aí, o que você fez vai voltar de novo. Aí você muda, aí você vai melhorando a sua frequência. Se você for fazendo assim, daí um pouco só vai vir frequência maravilhosa, só vai vir onda maravilhosa. Então, a cada milésimo de segundo, ou mais do que isso, você está emanando alguma coisa. É o tempo todo. E você está recebendo o tempo todo. Então, o tempo todo você emana e volta, emana e volta, emana e volta, emana e volta. É assim. Não tem como. Não para. Não para. Então, é muito importante a gente vigiar e orar mesmo. Orar não é ficar orando, não. Não é isso, não. Igual as beatas fazem, os povos fazem, não é ficar orando, não. É no sentido de você se autoanalisar. Se autoanalisar. Por que eu fiz aquilo? Por que eu gritei? Por que eu xinguei? Porque a gente já falou que o que você vê no outro é que existe em você, senão você não viria no outro. Você só vê no outro o que está em você. Então, o outro é um espelho para mostrar o que tem curado em você. Então, é isso, é autoanalisar. E o outro está ali, vocês combinaram isso antes de encarnar. Então, olhar para a gente mesmo. Começar a olhar e avaliar tudo que a gente faz. E aí a gente vai ter insights, vai se levando, vai se levando, vai se levando, tá? Então, já fiz 2 posts, né? O outro te irrita, parte 1, e fiz parte 2. E vou fazer a parte 3, que é um assunto vasto esse. O outro te irritou, pode saber que tem coisa para você trabalhar, tem sombra para você trabalhar. Então, o karma, que a pessoa deu o nome de karma, nada mais é do que são sombras, né? Que não foram trabalhadas ainda, que você traz de outras vidas, fora os que você junta nessa. Então, você vê aí o trabalho que tem que fazer. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Mas é uma oportunidade linda de fazer esse trabalho aqui, sabe? Maravilhoso, sabe? Maravilhoso. Então, entrar na energia da aceitação, da gratidão, do amor, e assim você vai mudando, só dessa forma. Você só sai da confusão, do olho do furacão, quando você entra nessas energias. E aí você vai trazendo para a sua vida situações, pessoas, né, trabalho, tudo que tem a ver com essa nova frequência que você está. Se você estiver na outra frequência, vai trazer pessoas, situações, tudo que estão naquela frequência. O mental pessoal, isto é, o corpo mental, cresce com a ginástica diária da mente, ou seja, com atenção, concentração e meditação. Então, a meditação, né, a concentração, o vigiar e orar está aqui. É você ir para dentro mesmo. Depois fica automático, tá, gente?
Você chega num certo ponto que você não tem que mais que sentar numa posição, colocar um mantra e ficar ali meditando. Você vai chegar num ponto que você já é a própria meditação. Você está andando, está indo para o trabalho, você está meditando. Você está ali se autoanalisando o tempo todo, você está vendo o que está acontecendo, você está observando, mas você não julga, você não critica, sabe? Você virou mestre, mestre de si mesmo. Então, você anda aqui por esse planeta em estado meditativo, só emanando amor para você e para os outros. Tá? Mas, primeiro, tudo é com você. Tudo é com você. Você só vai conseguir entrar nesse estado quando você ancorar essa energia para você. Amor próprio, controlar o emocional, controlar o mental, amar o outro, o animal, a natureza, o mineral, todos esses aspectos. Então, o amor não é só com você e com o outro, não, é com tudo ao nosso redor, sabe? Com tudo. Se você tem um carro, é tratar com amor o seu carro, né? Não no aspecto, né, daquilo ali tomar conta da sua vida, não é nesse aspecto, aí é um desequilíbrio, mas assim, de você ter gratidão por aquilo, você falar assim, não, eu amo meu carro, maravilhoso, é o que eu sonhei, então é isso, sabe? Eu amo a minha casa, ela é linda, tem a minha energia, sabe? O lugar que eu moro, independente se é sua ou não, se é o carro seu ou não, sabe? É de você estar ali, você está ali, você está levando a sua vibração, a sua frequência. E aí mais seres que estão nessa frequência vão aproximar, né? Então, as pessoas que construíram aquela casa, né? Os que construíram os materiais, que foram até ali, que construíram, quer dizer, gratidão a tudo, né? A natureza, por ter a matéria-prima que construiu os tijolos, o cimento, a pintura, a cama que você dorme, seu travesseiro. Eu passei muito tempo, eu agradeci meu travesseiro, agradeci a minha cama, essas coisinhas simples, sabe? Então, assim, é isso, é isso. Começar nas coisas simples mesmo. Após a morte física, é frequente que haja um período de purgatório, um período de purificação, né? Se você fez a passagem, né, mentalmente na confusão, né, você vai para uma casa de tratamento espiritual, né? Então você passa por um processo, é um período de purificação. Você fez o desencarne no, vou dizer assim, no corpo mental inferior, né? Você não chegou no corpo mental superior. Então, você fez no corpo mental inferior, então ali você vai fazer um trabalho. Para você conseguir acessar o mental superior, para você se preparar para outra encarnação. Para você vivenciar tudo ali que você passou. Mas você só vai conseguir encarnar quando você tiver nas casas lá, as casas transitórias, né, para você poder chegar em um estado para poder encarnar de novo. Então, depois desse período transcorrido no mundo astral inferior, em que são eliminadas emoções ruins, e pode ser mais ou menos breve, dependendo da condição espiritual da pessoa, o ser humano passa para o astral superior. Então, é por isso que tudo é frequência. Da mesma forma, quando você dorme, você vai para o plano astral na frequência que você está, quando você desencarna, faz a passagem, você vai também para a mesma frequência que você está. Então, às vezes, a pessoa fala assim, o outro foi para o umbral. Não é que ele foi para o umbral, ele já estava no umbral, no plano físico. Então, ele continuou no umbral, no plano astral. Ele não foi, ele já estava aqui no umbral. Então, umbral não existe, não é só numa oitava acima, né? Uma dimensão acima. Depois que você sai daqui, vai. Ele existe aqui também no plano físico. Entende? Então, umbral é dependendo do que a pessoa está fazendo aqui. Ué. Se a pessoa está na corrupção, está na mentira, está enganando, se a pessoa está na pedofilia, se a pessoa está não sei no que, ele está no umbral.
Isso é umbral. Aí ele faz a passagem assim e ele vai lá para o umbral, lá na parte. E ali vai ficar com outros seres que estão ali também. Ali ele vai ter que ficar ali um tempo ali, até ali ele começar a mudar um pouco a frequência para ele poder ir para um outro local para começar a fazer a cura, sabe? Então, é importante ter consciência disso. Então, foi criado muitas histórias, né? Se você for olhar, se a gente for, né, a Terra é um umbral, porque o que a massa crítica cria é mais coisas, vamos dizer assim, de frequências baixas, coisas densas. Né? Viu os noticiários lá, você vai ver que, apesar de ser a maioria ser mentira, né? Mas você vê o que está acontecendo aí no planeta. A minoria que tem expansão de consciência. Quantos de nós estamos aqui buscando expandir a consciência? Né? Então, a Terra é cheia de distração. O que tem mais aqui é distração. Então, se você não focar no que você quer, no seu coração, você vai para a distração. Aí você vive aqui 80 anos, 70, evoluiu isso aqui, ó. Aí você faz a passagem, chega e fala assim, puxa vida, viu? Fiquei o tempo todo na televisão, fiquei o tempo todo na gandaia, fiquei o tempo todo viajando, fiquei o tempo todo fazendo essas coisas e pronto. Aí eu quero voltar, aí volta. Só que não volta para a Terra mais, né? Vai para Kauta, vai para outro planeta, fazer o processo evolutivo. Porque a Terra está indo para a quinta, já está na quarta dimensão. Então, em vez de você esperar, das pessoas esperarem, né? Fazer a passagem, quando chegar lá, ver tudo que fez aqui, porque é colocado um telão na sua frente, você vê tudo que você fez. Aí você fala assim, por que eu não amei mais? Por que eu não abracei? Por que eu briguei? Por que eu discuti? Porque aí você começa a ver, aí você fala assim. Aí a própria pessoa que decide, não é ninguém que decide por ela que decide. Eu não estou pronto ainda para ir com a Terra para a quinta dimensão. Eu tenho muitas sombras ainda, ela mesmo vê, e é assim. Então, a gente tem que ter consciência disso e já fazer essas coisas aqui, sabe? É amar mesmo, amar a nossa família, qualquer um que aparecer na nossa frente. Silenciar, silenciar, evitar conflito, evitar opinião se não for convidado, evitar conflito, discussão. Se não for chamado para opinar, é porque o outro não está pronto ainda para escutar a sua opinião. Ele não quer a sua opinião. Ele não está pronto, ele não vai escutar. Então, vamos lá. Características do plano mental. O mundo mental é composto de duas grandes regiões, ou dois grandes planos, o abstrato e o concreto. No primeiro caso, temos o corpo mental superior. No segundo, o corpo mental inferior, que é o que costumamos entender como corpo mental. Então, a humanidade entende que o corpo mental é o corpo mental inferior. Ela não tem consciência do corpo mental superior. Quer dizer, ela não tem consciência de nenhum, nem do mental inferior, nem do mental superior. Para ela só existe o mental. Mas o mental que a humanidade tem é o mental que está aí. É que está formando a vida da pessoa, vamos dizer assim. É esse o mental, mas é o mental inferior. Aí nós vamos ver aqui como que acessa o mental superior. A permanência no plano mental superior será curta ou longa, de acordo com a vida na Terra.
É natural que, se a vida intelectual for nobre, intensa, se forem cultivados os sentimentos mais elevados da natureza humana, se o indivíduo se dedicar ao estudo da arte, da literatura, da ciência, da espiritualidade ou do esoterismo, levando uma vida de abnegação, de pensamento apostólico ou de elevado pensamento filosófico e artístico, ele sobreviverá por muito mais tempo nessa região do plano espiritual. Só que eu entendo que você não precisa de entrar na abnegação, né? Você pode fazer as duas coisas. Né? Aqui, às vezes, é uma pessoa que fez um plano de alma para ela vir para cá, para ela mesma viver esse aspecto, né? Mais assim, mental mesmo, da ciência, né? Então, está no plano de alma ali. E o que ela está fazendo ali é porque é uma coisa, tudo que é feito é para o bem maior de todos. Às vezes, a pessoa fez um plano de alma dela para ela acessar alguma informação que vai fazer bem para toda a humanidade. Então, essa pessoa acaba tendo a abnegação da própria vida física em prol de uma missão, vamos dizer assim, de acessar umas informações, né? Mas você pode fazer as duas coisas perfeitamente. Então, nesse caso, entrará em contato com anjos, mestres e santos. Saciará sua sede de conhecimento e elevação. Neste mundo, o novo corpo emocional será composto a partir das tendências e pensamentos do indivíduo, para que, desta forma, uma nova encarnação seja, então, preparada para o indivíduo, para o qual também será gerado um novo corpo mental. Então, ele atingiu um certo nível, né? Então, a próxima encarnação dele, ele vai ser mais elevada, vamos dizer assim. Ele teve, assim, uma vida, intelectualmente falando, muito ativa. O corpo mental consiste na união da mente com os órgãos da percepção, e é o corpo usado para a formulação do pensamento. A gente vai falar agora sobre a projeção mental. Como existe também a projeção astral, existe a projeção mental, tá? Eu até esqueci aqui o nome, quando a pessoa ela tem uma projeção mental, ela consegue, por exemplo, vamos dizer que tem lá um local que é cercado por muro muito alto. E essa pessoa faz uma projeção mental e ela acessa o que tem ali atrás daquele muro. Eu esqueci o nome disso, sabe? A pessoa que tem essa capacidade. Na guerra, eles usaram muito essas pessoas, para eles saberem o que tinha por trás do bunker, o que tinha ali escondido, quantas pessoas, quantos canhões, como é que era o canhão e tal. Então, essas pessoas faziam essa projeção mental, iam até lá e desenhavam o que eles estavam vendo, o que tinha ali, né? Então, quer dizer, era usado de uma forma na guerra. Eu esqueci o nome que se dá a isso. Esqueci, agora não estou lembrando. Então, isso é uma projeção mental, não é uma projeção astral. Em geral, a projeção mental é uma forma de projeção de consciência considerada mais elevada que, portanto, exige mais do praticante, tanto em elevação interna como em experiência. Então tem que ser treinado, né, nesse aspecto. Já tem um dom, todos nós temos isso, só que tem pessoas que têm um dom mais aguçado, né, nesse aspecto. Em geral, os praticantes que chegam a ela dizem que são capazes de se projetar primeiro no plano emocional ou astral e depois seguir para o plano mental, acalmando completamente seus processos emocionais e se abstraindo dos sentidos. Então, a pessoa está num nível aí bem elevado nesse aspecto, de controlar o emocional além do mental. Assim como a projeção astral, a projeção mental pode ser realizada através do relaxamento, durante uma sessão de meditação ou contemplação, ou através da separação psíquica do corpo mental do corpo emocional ou astral. Segundo alguns relatos, se no astral há o cordão de prata, no mental existe o cordão de ouro, que liga o corpo mental ao astral.
e impede uma separação definitiva antes da hora certa. De acordo com muitos filósofos esotéricos, ao se projetar nesses planos superiores, em geral não se tem forma humanoide, a menos que se queira fazer uso de uma. Existe ali apenas um corpo áurico, de consciência, um corpo em forma de lótus ou ovo, o ovoide que mencionamos anteriormente. É mais comum que as experiências de êxtase espiritual ocorram neste plano. Poucos indivíduos conseguem se elevar até os planos búdico e átmico. Mesmo assim, já é uma experiência extraordinária. Então, é muito trabalho que tem que se fazer, né, de controle, de expansão de consciência, de autotransformação. E é tudo automático. Uma coisa vai elevando a outra. Não tem como você atingir um nível elevado do plano mental se você não atingir um plano elevado no plano emocional, né? Então, não tem como. E no corpo físico também, se você não cuida do seu corpo físico, se você não cuida da sua alimentação, né? Então, está tudo ligado um com o outro. Nos subplanos do mental superior, já há uma percepção de não existir separação entre o homem e Deus. Então, quando você chega em um ponto de mental superior bem elevado, você unifica ali. Você sabe que você é Deus, não tem separação. Você já está num estado de consciência bastante elevado. E, ao mesmo tempo, ainda se preserva uma qualidade racional da experiência, né? Você tem a consciência que você está encarnado, mas que você já se unificou com a sua centelha divina, com o eu divino, que tem dentro de cada um. Há uma percepção que nas projeções mentais ainda não é livre de emoções, porque quando o ser humano está encarnado, o corpo mental está conectado ao corpo emocional. O corpo emocional ainda não morreu, portanto, nessas experiências se manifestam profundas emoções, as emoções ligadas ao amor mais elevado. A gente está aqui, mas você já controla tudo, né? Sua parte emocional, você já transcendeu o eu personalidade, o ego humano, a mente do ego, né? Você já transcendeu isso. Um estado elevado. Formatação mental. A formatação do corpo mental é feita pelas informações recebidas pelo meio em que fomos gerados, com influências de antes e depois do nascimento. Tá? Então, os padrões de comportamento familiar, as heranças genéticas e ancestrais, por exemplo, geram uma estrutura mental com crenças que influenciam na forma em que percebemos o mundo. Então, a formatação do corpo mental depende do meio em que a gente está, da nossa família. Todo o nosso redor forma nosso corpo mental. E ali a gente traz crenças, elas podem ser limitantes ou libertadoras. Então, nosso corpo mental é todo formado ali. E a gente mesmo escolhe aonde a gente quer vir. Porque ali a gente viu que a gente precisa estar naquela frequência. Na verdade, a gente já está naquela frequência. Aonde você nasce é a frequência que você está, que você deixou a última vida. Então, você volta para aquela frequência ali. E aí você tem a oportunidade de resgatar aquilo ali, de finalizar aqueles processos, todas aquelas sombras que você tem. Então, você vai entrar nas mesmas estruturas familiares, né? Você vai entrar nas mesmas.
para você receber aquilo tudo ali de novo, aquele pacotão todo, para depois você fazer um trabalho de ressignificar todas essas sombras. Então, na verdade, não, é igual a gente fala, né? Você não você não me falhou aqui, mas é assim, você não busca o que você quer, você busca o que você é, né? Então, a família que você resolveu vir é o que você é, e ali você vai buscar a sua autotransformação. Claro que tem casos que a pessoa está indo ali, né, igual uma pessoa que vem com uma doença dentro de uma família, né? Paraplégico ou qualquer outra coisa. Ali existe uma missão dessa pessoa para com todas as outras, sabe? Tem uma missão ali, tem um plano de alma ali. Então, os padrões de comportamento familiares, heranças genéticos e ancestrais, por exemplo, geram uma estrutura mental com crenças que influenciam na forma em que percebemos o mundo. É importante avaliar e identificar o pacote de crenças que estão ancoradas na nossa estrutura mental e observar os resultados que elas apresentam na vida prática. Tá? Então, tem que avaliar e identificar as crenças mesmo. Porque as crenças são nada mais do que o que a gente acredita. E observar os resultados que está trazendo para a nossa vida, na prática. Toda a nossa vida são crenças. Toda a nossa vida de acordo com as nossas crenças, que são as nossas verdades. As nossas verdades e as nossas crenças são a mesma coisa. É só a maneira de falar aí, né, que foi criado. O meio sociocultural, a ideologia político-econômica e as vivências religiosas também são de fundamental importância na formatação da estrutura mental, pois são influências capazes de ampliar ou limitar a nossa mente, segundo suas definições. Então, a gente recebe esse pacotão aí todo, tudo. Estas crenças podem ser limitadoras ou libertadoras. Quando suas características e regras já estão profundamente impressas em nós, muitas vezes as modificações não são permitidas. Que não é que elas não são permitidas, são muito difíceis, né? São muito difíceis. Quando já estão profundamente impressas. Então, às vezes, você desencarna com aquilo ali, com aquela crença ali, você não consegue modificar, sabe? De tão arraigado que está. Assim, o condicionamento mental pode ser limitante por não permitir pensamentos diferentes, né? Então, tem muitas pessoas que, às vezes, elas são assim, né? Pensa daquela forma ali e acabou. Não dá abertura para poder ouvir uma outra coisa, para poder ler uma outra coisa, né? Para ela avaliar. A gente tem que estar aberto. Sempre tem que estar aberto, sabe? Sempre. A gente tem que estar aberto. Em contrapartida, uma mente libertadora é aquela que usa seu potencial para abrir os caminhos em direção ao que pretende alcançar. Ela pensa e age harmonicamente, né? Então, pode-se dizer, né, que todos nós que estamos aqui, e as pessoas que vão assistir isso, né, depois, elas têm a mente libertadora, porque elas estão abertas a acessar outras informações, né? Elas não estão fechadas só naquele aspecto ali. Então, elas buscam. Tem uma coisa... Ô, Nassif, eu estava pensando aqui, porque você estava falando de crenças e tal, e aí que a gente se conecta muito nas crenças do inconsciente coletivo, né? Então, a gente pode falar assim, é como se a gente conectasse nessa rede mental que a população forma, né? É como se fosse um corpo mental ali, o nosso corpo mental conectando nesse corpo mental
do aquele conjunto, né, de população ali, de pessoas. E aí, por isso que, tipo assim, mas aí nesse caso das crenças seria o corpo mental inferior, né? Sim, São as crenças limitantes. isso. E, Exatamente. e aí eu fiquei pensando, então é como se, tipo assim, Gaia tem os seus 7 corpos também, né? Tipo, já que nós Sim, temos, Gaia também tem. sim. Com certeza. Porque a Gaia por exemplo, todo mundo tem uma alma, né? Nós temos o corpo físico, nós temos 7 corpos. E Gaia também, e a Terra, né? Quer dizer, a Terra seria o corpo físico e Gaia seriam os outros corpos, né? A parte espiritual, vamos dizer assim, da Terra é Gaia. Uhum. Então, você vê que tudo influencia, tanto que quando tem um terremoto, quando tem um vulcão, isso tudo foi causado pelo corpo mental inferior, pelo que a massa crítica do planeta estava emanando. Então, Gaia sozinha não faz nada. Nós somos parte dela. Então, tudo que a gente faz, a gente influencia não só onde a gente está, as pessoas, o meio, a natureza, tudo à nossa volta, como, junto, o coletivo, influencia o planeta todo. Então, quando a pessoa fala assim, deu uma tempestade, arrasou o mundo, que não sei o quê, foram as próprias pessoas que causaram aquilo. E ninguém tem consciência disso. Tem um terremoto, não é a Terra, não é isso. Não é a natureza que é assim, não é Deus que é assim. Deus somos nós. Deus está bravo, Deus fez aquilo, como é que pode um negócio desse? É igual tem aquela crença limitante, né, que fala lá como é que chama o Deus da chuva lá que eles falam, para parar de chover ou para chover, entende? Sei. Então, mas é o coletivo que cria, né? Não tem como, eu dei aquele exemplo, né, no estudo passado, como é que se cria o mosquito da dengue, né? Lembram daquele exemplo? Foi. Uhum. Exatamente isso. Exatamente isso. Né? Então, ali, a massa crítica vai formando aquele campo, até materializar. Então, esse vírus aí também foi a mesma coisa. Não adianta culpar, foi fulano, foi ciclano, não tem nada disso. Ele só foi um instrumento, um meio que a humanidade criou, entende? Então, é isso. Então, todos nós somos responsáveis pelo que acontece no planeta Terra. Então, por isso que a mudança tem que ser na gente, ninguém muda o outro. Por isso que fala assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, não adianta você querer mudar, como é que você vai mudar a massa crítica, que está usando tudo, você não vai mudar. Você só vai entrar naquela energia ali de discussão, de tudo, você não muda. Então, a gente tem que mudar a gente primeiro. Você quer paz no mundo? Então, seja paz. Você quer ver amor? Seja amor. Você quer ver compaixão? Seja compaixão. Você quer ver paciência? Seja paciente, tenha paciência. Você não quer briga? Você não quer guerra? Então não briga, não discute. Esse conflito aí aconteceu porque existe um conflito na humanidade interno. Isso aquilo ali só externalizou o que já existe. Então o conflito ali não é da Rússia com é, com o outro, A Ucrânia, né? Ucrânia, né? Não é com a Ucrânia. É um conflito interno da humanidade. E aí externalizou. Então, por isso que a humanidade tem que mudar, tem que mudar internamente, buscar a si mesmo, não adianta. O outro é o outro, então tem que buscar a gente mesmo, a gente buscar situações de paz, de amor, né? A gente ir atrás desses aspectos que a nossa vida melhora, né? A gente tem que buscar a felicidade, nós estamos aqui para buscar a felicidade. Se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua felicidade, você tem que rever aquilo. Não tem como, tem que rever. Você vai ficar naquela situação? Tem que rever mesmo. Nada é eterno.
O universo está em constante transformação, em constante. E se você tem amor próprio, você tem que sair daquela situação. Você tem que sair daquela situação. Você vai ficar ali. A vida é linda, a vida é maravilhosa. É muito lindo o que tem aí fora. As frequências, sabe? Isso tudo depende do seu estado. A frequência que você está, o universo te entrega aquilo. Se você quer prosperidade, primeiro você tem que ter prosperidade interna em você. Se você não alcançar a prosperidade interna, você não alcança a prosperidade externa. Se você não tiver abundância interna, você não alcança a abundância externa. Tudo primeiro é interno, tudo, T-U-D-O. Aí eu vou ganhar na loteria, não vai ganhar se não tiver prosperidade dentro. Se tiver prosperidade dentro, você vai ganhar. Se você tiver em alinhamento com os números, você vai ganhar. Tem que estar em alinhamento com os números. Você tem que estar sim com os números, ó. Sim. Tem que estar na mesma frequência dos números, para sair aqueles números que você marcou. Senão, não adianta. Se a pessoa ganhou, não é sorte, tá? Não existe sorte, tá bom? A pessoa que está com a prosperidade interna, está com a abundância e está em alinhamento com os números. A gente sabe aí que tudo é manipulado. Tem muita coisa que é manipulada, né? Não estou aqui julgando nada, não, mas tem que ter consciência disso, tá? Tem muita coisa que é manipulada ainda. Porque existe, né? A gente está fazendo estudo aí das 7 leis do universo, e o universo tudo vibra, tudo está em movimento, e o universo é assim, ó. E não é assim, ó, linear, né? Nós já falamos isso. Ele movimenta. Então, você tem uma parte que está lá em cima, outra parte que está embaixo. Então, você tem que entender o movimento que o universo faz. Se ele está numa fase de decaimento, é uma coisa. Se ele está em fase de elevação, é outra coisa. Então, né? Se você vai aplicar na bolsa, eu vou aplicar na bolsa quando estiver em decaimento, estiver na fase de decaimento, porque ali vai abaixar as ações, os valores, então ali eu compro. Aí, depois de um certo tempo, movimentou as energias, aí as coisas estão no modo de elevação. Aí você vai e vende. Então, quem entende como funciona o universo, ele ganha dinheiro na bolsa, e ganha, apesar de existir manipulação, né? A gente sabe disso, né? Algumas pessoas lá fazem cair para ele comprar, e depois ele faz subir para ele vender, e então aí não é o universo, né? Ele está manipulado, aí não é assim. Mas existe, né? O universo é assim. Então, quando você entra num certo aspecto, né? Que as coisas não estão dando certo e tudo, é porque o universo está nesse movimento de decaimento. Então, você tem que relaxar. Você tem que parar de dar murro em ponta de faca, porque não vai adiantar ali. Está no movimento de decaimento. Então, você tem que estar consciente disso e esperar o momento de você agir, né? Então ali você vai ali, pô, aqui nós estamos num movimento agora de decaimento. Então, aqui eu vou preparar as coisas, vou deixar tudo preparadinho, que quando vier o universo entrar no outro movimento, aí sim. Aí eu vou fazer o que eu quero, o que eu estou já, mas agora não adianta eu fazer. Eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, eu vou entrar numa energia que não é legal, então eu estou no fluxo. Então tem que compreender isso. E tudo flui, né? É o estudo que nós fizemos, tudo flui, desde que você entenda como que é esse fluir. Então, vamos continuar aqui. A gente estava falando da mente libertadora, né?
corpo mental superior. Agora nós vamos falar especificamente dele, tá? Para identificar se estamos no caminho certo para nós, a bússola é o sentimento de contentamento e sua consequente felicidade. Não se trata de satisfação das necessidades animalescas e dos rompantes emocionais, mas sim aquele quentinho no coração que traz a plenitude. Então, esse quentinho no coração, a gente sabe quando a gente tem, sabe? Aquilo ali é um estado que você está no caminho, que você está no corpo mental superior, você acessou a ele. Não é aquela coisa ilusória que dura 5 minutos, que você vai ali e faz uma compra, né? Que você vai ali e toma uma bebida, você vai ali e fuma um cigarro, ali. Então, aquilo ali vai te trazer um êxtase por 5 minutos. Você está só preenchendo um vazio existencial. Nós já comentamos isso aqui antes, né? Mas o quentinho no coração é duradouro. Você sabia que um dos seus 7 copos abriga o mapa para chegar a essa satisfação profunda e verdadeira? Trata-se do corpo mental superior, pois é nele que está o nosso projeto de vida. Tá? Aqui o projeto de vida é como se fosse a nossa missão de alma, né? Tá no corpo mental superior. O projeto de vida, né, ou a nossa missão de alma, aqui está aqui falando, corresponde à missão de cada pessoa, como um propósito. É aquilo que você faria, mesmo que não recebesse nenhuma remuneração para isso. Tá? Então, aí, quem está no servir, né, Bianca? Quem está no servir, a gente faz, porque a gente sabe que está ali dentro, sabe? Então, a gente faz com prazer, faz com amor, porque é o que está movimentando ali dentro, sabe? É o que faz a gente bem, é o que traz felicidade. E é uma constante isso, sabe? É porque isso está no nosso plano de alma, está no nosso serviço, tá aqui dentro, né? Então, é só a gente mesmo que sabe, né? Todas as pessoas possuem um projeto de vida, missão de alma. E ele corresponde ao que faz cada um feliz, né? Então, a gente está aqui para buscar felicidade. O que não te faz feliz, não tem sentido você continuar ali naquela situação, sabe? Ou naquele emprego, ou naquela casa, ou naquele relacionamento, né? Não faz, nem sentido. Entretanto, muitas vezes não conseguimos identificar esse desejo do coração, porque estamos influenciados pelas expectativas que acreditamos que os outros possuem sobre nós, né? Então, você está muito envolvido na opinião dos outros, ou pelo que a sociedade diz que é o melhor, ou mesmo por processos energéticos e espirituais que estamos passando, né? Então, isso aqui quer dizer o quê? Se você não for para o seu coração, se não for para a sua intuição, você não vai encontrar o desejo que arde na sua alma, na sua missão. Esses exemplos são demandas do ego. E no impulso de atender a esses desejos, vamos caminhando para uma direção diferente da proposta pelo nosso projeto de vida, daquilo que está em nosso coração. Então, né, o ego, né, o sentimento egóico, tudo que você faz pelo ego, ele distancia daquilo que está no coração. Totalmente, né? Você vai para o lado material. E isso que foi nos ensinado, né? Que as conquistas materiais que traz felicidade.
E é totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Então, você vem com esse pacotão aí, mas essas coisas, e a mídia vai em cima também, as propagandas, a revista, tudo, tudo é nesse aspecto. Então, por isso que é maravilhoso. Quando a gente começa a ter consciência, você sai fora da Matrix, sai fora dessa caixinha, sabe? E você vê que é o ser, que quando você encontra o seu ser, o seu coração, você tem tudo. Você tem tudo. Você não precisa de mais nada, que você já é. Então, o que que você quer? Não precisa. Encontrei com o meu eu divino, encontrei minha presença eu sou, encontrei com o meu coração. Então, você já é. Então, é uma coisa, assim, muito interessante, sabe? Porque a gente aprende a ter carrão, a ter casa, carro, apartamento, iate, não sei o que mais, né? E aí você está na busca. Aí você resolve buscar o seu eu. Tipo assim, quando eu encontrar com o meu eu divino, quando eu me preencher, aí eu vou ter isso tudo. Aí quando você se preenche, isso tudo não faz sentido, sabe? Não é mais busca. Tudo bem, o mestre disse, eu quero que vocês tenham vida, vida em abundância. Mas você vai ter ali o que é suficiente para as coisas que você quer ou para a sua missão. Porque eu vejo, assim, a prosperidade, né, e a abundância, para mim, é quando você faz aquilo que você quer, na hora que você quer e quando você quer. Isso é prosperidade. Você quer ir num retiro ali e tal, você pega e vai. Você quer fazer uma viagem, você pega e faz. Pode ser das coisas mais simples. Eu quero ir ali comprar aquilo ali, você pega e faz. Eu quero ali estar com aquela pessoa ali, você pega e... Entende? Isso é prosperidade. Isso te traz realização, te traz felicidade. Então, prosperidade e abundância não é você ter em quantidade. Não é isso. São esses aspectos ali. Prosperidade quer dizer assim que eu tenho muito, eu tenho um carro, tenho um apartamento, tenho uma casa, que eu sou próximo. Não tem nada a ver. Você tem. Mas, às vezes, ali você está ali 24 horas por dia, está trabalhando. Você está na Matrix ali o tempo todo trabalhando, não tem tempo para fazer nada, não tem tempo para você mesmo. Está morto de cansado. Quer dizer, isso é prosperidade? Então, é qualidade de vida, é bem-estar. É bem-estar. A gente tem que ir atrás do nosso bem-estar e felicidade. Tal separação entre o projeto de vida e o que se faz no dia a dia causa dor, sofrimento e até doenças. Né? Quando você não está no seu propósito, né, de vida, na sua missão. E temos a constante sensação de que as coisas não dão certo em nossa vida. Isso ocorre porque a plenitude e verdadeira satisfação estão ligadas à vivência do projeto de vida, né? Então, só de você ter consciência disso, já é um sinal, já é uma luzinha que você coloca ali, sabe? Então, você não está na sua missão, no seu projeto de vida. Está muito distante. Então, ali já vem aquilo e você, opa,
Isso está me trazendo dor, sofrimento, depois vem doença, então não quero isso. Não está no seu caminho. Também chamado de mental abstrato, o corpo mental superior é esse corpo sutil do ser humano que abriga o seu projeto de vida. Tá? Esse corpo é o responsável pela atual vida na face da Terra, dotado de uma inteligência que transcende o dualismo do bem e do mal. Quando você acessa o seu corpo mental superior, não existe mais o dual, sabe? Do bem e do mal. Porque o mal nada mais é do que a ausência do bem. Nele há uma programação e todas as informações para que cumpramos o nosso projeto de vida. Está tudo ali no mental superior. Todas as informações para que cumpramos o nosso projeto de vida, a nossa missão. E a gente só acessa quando a gente está em um estado meditativo, está num estado tranquilo, está vivendo na alegria, está feliz, né? Está seguindo o seu coração, aí você vai acessar. A partir dessa programação são criados os corpos responsáveis pela execução desse projeto. É como se houvesse um molde das experiências que cada pessoa precisa passar, seja para aprender, para equilibrar questões ou para evoluir. Por isso, esse corpo também é chamado de corpo causal, pois possui as vontades e motivações mais profundas de cada ser. Além disso, ele tem a faculdade de, ao se deparar com o que é verdadeiro, reconhecê-lo. Né? É o que eu falei no início. Quando você reconhece com o que é verdadeiro para você, você reconhece, aquilo ressoa com você, ressoa com o seu coração. Se ressoou com o seu coração, aquilo é a sua verdade. E está tudo certo. O mental superior trata da imaginação e do que é subjetivo. Quando está equilibrado, atua no sentido de elaborar e estruturar ideias abstratas, sintetizá-las ou estabelecer conclusões. Por isso, é fonte infinita de ideias e de inspiração para descobertas científicas, filosóficas e tecnológicas. Então, quando a pessoa está com o mental superior expandido, que ela acessa, que ela está inspirada para acessar descobertas. Tá? Se ela estiver lá no mental inferior, não consegue. Não consegue. E a gente tem, isso é claro, sempre a pessoa que está nessas descobertas científicas, filosóficas, tecnológicas e outros aspectos, né? Você vê que ele tem um diferencial do resto da humanidade, vamos dizer assim. Não tem como, né? Tudo. Não tem como se uma parte da vida da pessoa está aqui e a outra está aqui, ó. Não tem como. Tudo, ou está tudo aqui, ou está tudo aqui, ou está tudo aqui, ó. Não é indivisível a vida. Eu tenho um mental superior elevado, mas o meu emocional não é. Não existe isso. É indivisível. Então, se você está elevado em todos os aspectos. Se você não está elevado, se você está em baixa frequência, está em baixa frequência em todos os aspectos. Isso é fato. Isso é fato. Se estiver desequilibrado, propicia o surgimento de várias dificuldades e perturbações na vida da pessoa. Para se garantir qualidade de vida, é importante que todos os corpos estejam equilibrados. Foi o que eu acabei de falar aqui, e eu nem sabia que eu ia ler isso aqui.
Então, os nossos 7 corpos, né, para você ter qualidade de vida, está no seu projeto de vida, missão de alma, você está buscando a felicidade, a plenitude, o amor crístico, incondicional, todos os 7 corpos devem estar em equilíbrio. Todos os 7 chakras devem estar equilibrados, ativados na cromoterapia correta. Você tem que ter conhecimento como funciona o universo. Está tudo ligado. Entende, gente? Então, não tem como. Eu vou só trabalhar os meus chakras. Não adianta. Você tem que saber como que funciona o universo. Você tem que saber como que são os 7 corpos e mais coisas a gente vai estudar mais. Tá? Agora vem uma parte aqui, né, para refletir. Estamos finalizando. Acessar o mental superior é a forma de encontrar o seu projeto de vida e aprender o que garante a cada um o equilíbrio de todos os seus corpos e todas as suas dimensões. Para acessá-lo, é necessário utilizar a sensibilidade, respeitando o sentir, e não ser movido apenas por aquilo que condiz com a lógica racional. Né? Então, você tem que respeitar o sentir, o seu sentir. Então, isso aqui é seguir o seu coração. Então, o que você sente é verdadeiro. Não é achismo. Você sentiu, não é achismo. Então, é respeitar o sentir, é respeitar você mesmo. É respeitar você mesmo. Porque quando você sente uma coisa e você não segue o que você está sentindo, não segue o seu coração, você não está respeitando a você mesmo. Então, é preciso ter consciência disso. Se não respeita você, você não respeita o outro. Se você não ama você, você não ama o outro. É assim, tudo é primeiro na gente. Dessa forma, é muito válido um processo de acalmar as emoções e aquietar a mente, buscando olhar para o seu interior. Perguntar a si mesmo e perceber o que sente, sem tentar justificar por meio de razão ou pelo que ouviu dizer de outras pessoas. Então, gente, tem que ir para dentro mesmo, não tem como, não tem outro. É com a gente. Não adianta perguntar nada para ninguém, ninguém sabe o que está ali dentro de você, nem nessa vida e nem em outras vidas. E tudo que a gente pergunta tem resposta. Tudo. Você pode falar para os seus mentores e para o seu anjo, ó, eu estou perguntando. É uma pergunta. Quer dizer, não é um comentário, não é uma indagação, não é um achismo, estou perguntando. Quero saber como é isso, isso e isso. O que eu preciso fazer, como é que faz? Eles vão te ajudar. Às vezes você faz uma pergunta e ela vem antes do seu anjo falar, você já está com aquela pergunta ali na sua cabeça. Só de você fazer a pergunta, você acessa aquilo que já está ali. Já está ali. Só que você não acessa por quê? Porque você não acalmou a mente, não acalmou as emoções, não aquietou a mente, não olhou para o seu interior, não, entende? Então, isso tudo. Como é que no meio da confusão você vai acessar alguma coisa? Você não vai acessar nada. Então, é importante ir para a natureza. Não só ir para a natureza, você foi uma vez, depois você foi daí a 3 meses de novo, a 5 meses. Você não se conectou. Você vai um final de semana, vai no outro. Durante a semana deu, vai numa pracinha ali, pisa com o pé na grama, sente ali as energias que ali na grama, na terra ali, tá, tem ali os elétrons ali da mãe terra, é tudo eletrizado ali, ó, como se estivesse pisando num circuito ali, ó, tudo energia, sabe? Abraça uma árvore, você abraçou uma árvore, se tem algum obsessor e vai embora na hora.
Não gosta disso? Então, você quer ficar livre disso? Abraça uma árvore ali, agradece ela por estar ali, a paciência dela, emanando ali energia, emanando amor. A árvore recebe as energias que vêm da terra, as energias que vêm do sol, do ar. Então, ela é pura energia. E ela está ali para emanar. Os passarinhos, os animais, tudo vão na árvore. E nós temos que fazer isso também. Com o pé descalço, abraça mesmo. Se os outros estiverem olhando, pode olhar, pode achar que eu sou doido mesmo. Estou abraçando a árvore, beijo a árvore. Não tem problema nenhum. Aquilo é meu, né? Uma coisa minha. Problema não. No início a gente fica meio assim esquisito mesmo, mas depois se acostuma. Aí você abraça uma, abraça a outra. Mas é isso, gente. É isso que faz a diferença, tá? O Nassif não só abraça, mas como conversa também. Conversa com ela. Exatamente. 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 É isso aí. Isso faz a diferença na nossa vida, tá bom? Faz toda essa conexão com a natureza. Porque nós somos a natureza, nós somos a própria natureza. Nós somos o universo, nós somos Deus, é tudo uma coisa só, sabe? Tem que ancorar essa energia, é tudo uma coisa só. A gente, o animal, a árvore, a grama, o ar, o éter, é tudo uma coisa só. E quanto mais consciente disso, mais você ancora essa energia, mais você se unifica. E essa unificação te traz tudo. Te traz tudo. Assim, sem tirar aquele quentinho no coração. Aquele é isso. E saberá dizer os sims e os nãos que precisam ser ditos sem peso. Quando você vai para dentro, quando você pergunta, o universo, não existe pergunta sem resposta no universo. O universo que eu falo é em relação a você mesmo, em relação aos seus anjos, em relação aos seus mentores, porque tudo isso é o universo. Tudo isso tá ali para te apoiar, para nos apoiar, tudo. Então, você sentiu quentinho no coração a toda hora, sem peso, é isso. Sair do olho do furacão, sair da confusão. Se você não consegue fazer isso por si só, às vezes é difícil mesmo fazer por si só. Porque ali a gente está tão envolvido na situação que você não consegue fazer por si só. Aí você vai ficando ali naquela situação. Então, busca um acompanhamento terapêutico espiritualista, né? Vamos dizer assim, a terapia holística, né? Pode ser a outra também, a convencional, se ressoar com a pessoa, também já é alguma coisa, né? Uma psicóloga comum. Porque eu falo espiritualista por quê? Porque além de você lhe falar e desabafar e tentar chegar, você faz atividades durante a semana. Ela te passa coisas para você fazer, uma meditação, um estudo, alguma coisa assim. E a outra já não, você vai e daí não sei quanto tempo você volta de novo, aí, entende? Então, assim, é para você ir trabalhando diariamente esses aspectos. Então, se você não consegue fazer isso sozinho, busca ajuda, que irá auxiliar e acelerar muito o processo de conectar-se com as suas próprias verdades, com seu mental superior, encontrar e manifestar seu projeto de vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro, é muito caro. O preço, gente, é o que é. O preço é o que é. Se você falar assim, é caro, você já está pondo uma barreira.
O preço é o que é. Aquele negócio lá custa tanto, é o que é. Agora, o que é importante para você? É ancorar a energia da propriedade e da prosperidade e ir naquilo ali, comprar aquilo ali? Ou você já pôs aquele bloqueio ali e não ir para distração e gastar o dinheiro com outras coisas? O que é importante? O que você quer? Você quer o projeto de vida, sua missão de alma? Você quer se sentir bem, buscar a felicidade? Então é isso que você tem que buscar. É cuidar de você mesmo. E ancorar a prosperidade é você não achar caro nada. O preço é o que é. E eu vou naquilo ali, eu consigo. Com o meu trabalho, com o que eu faço e tudo, eu vou trazer essa energia. Então, é assim. Eu vou trazer. É confiar mesmo. Você não sabe o poder que a gente tem. Você não sabe o poder que a gente tem. Da mesma forma que você trouxe as coisas que estão te complicando, você pode mudar e trazer as coisas que vão te fazer trazer o bem-estar. Virar a chave. É possível, consegue. Então, torne como objetivo principal da sua vida o conhecimento, o crescimento espiritual. A gente fala que espiritual é para a pessoa ter um entendimento melhor, mas tudo é uma coisa só. Trabalho é espiritual, o relacionamento é espiritual, a convivência com a minha família é espiritual, né? A minha meditação é espiritual, o meu retiro espiritual, tudo é espiritual, porque está tudo dentro, não tem nada fora. Então, está aqui o todo e está tudo aqui dentro. Então, o material está aqui dentro, o espiritual está aqui dentro, ou seja o que for, está aqui dentro. Então, não tem separação. Tudo é uma coisa só. Mas o conhecimento espiritual é o quê? Isto é, se pergunte de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e o que é isso daqui. É a pergunta que todo mundo tem que se fazer. A partir do momento que você está aqui, essas perguntas tem que fazer. Só que a gente vive aqui no automático, né? Eu fui fazer essa pergunta aí depois de, sei lá, quanto tempo. Quando eu comecei meu caminho, meu despertar mesmo. Antes eu estava no modo operacional, então era um plano de alma meu, tenho consciência disso. Mas quando eu comecei a fazer essas perguntas, elas começaram a vir, hoje eu tenho todas essas respostas. E isso é a sua libertação. E só vai vindo mais coisa, só vai vindo mais coisa. Então, queridos, busque a si mesmo. Você é quem você está esperando. Esse é o grande reencontro, o encontro com você mesmo. Então, não adianta você querer esperar um extraterrestre chegar aqui, as naves descerem, você esperar que o outro, que o seu namorado, o seu relacionamento amoroso, seu marido, que vai te dar o que você quer. Não é. Não é. Tá? Não adianta. Então, você é o que você está esperando. Você tem que buscar você mesmo. Não tem outra coisa. Você não vai achar nada no outro, você não vai achar nada na situação, você não vai achar nada numa coisa material, você não vai achar nada no seu filho, nem na sua mãe, nem no seu pai. Cada um tem que buscar aquilo que te pertence, que pertence a você mesmo. O outro está ali vivendo a experiência junto com você, mas o outro é o outro. O outro tem que passar por aquilo que tem que passar. Ele tem que passar por aquilo que tem que passar.
Então, está tudo certo. Está tudo certo. E colocar amor em tudo, né? Só o amor eleva e transforma de verdade. Então, finalizando aqui, eu deixo a minha energia, o meu amor e tudo aquilo que eu sou. Em amor, luz e gratidão. Então, é isso, queridos. Gratidão pela explicação. Quando você vai falando, vai vindo assim, um monte de insight, um monte de coisa. E eu estava até lembrando das leis herméticas, né, que tem muito a ver com a lei do mentalismo, né, esse corpo, né, o corpo mental. E realmente, tipo assim, como o sentir é importante para saber se você está no corpo mental superior ou no inferior, né? Que é esse corpo emocional, sentir para você conseguir viver uma vida mais alinhada, né? Mais assertiva. Bem interessante. E é meio automático isso, né? A gente falando aqui, a gente conseguiu ter consciência do que é o corpo mental, o que é o emocional. Mas quando a gente se eleva na expansão de consciência, a gente vai atingindo, elevando todos esses aspectos, né? Então, inconscientemente, a gente vai elevando o nosso corpo emocional, que eleva o nosso corpo mental, que trabalha o nosso corpo físico, o duplo etérico, você faz as projeções astrais, e aí você vai informando de frequência elevada o seu corpo espiritual. Então, assim, tudo é automático. Mas quando a gente tem consciência desses aspectos, a coisa muda. A coisa muda. Bianca quer fazer um comentário? Lorena? Tem a agradecer mesmo, realmente, sim, expande, né? Porque você traz sempre informações que muitas vezes a gente não sabe, né? Não tinha conhecimento. E isso expande, faz a gente refletir bastante. A gente fica, enquanto está ouvindo aqui, está pensando, como a Fê falou, vai vindo um monte de coisa, né, na mente, assim, coisas para a gente mesmo se avaliar, se ver, né? E depois que acaba o estudo, a gente fica com isso, né? Passa, pelo menos comigo, assim, né? Passa a semana toda e vai acontecendo as coisas no dia a dia. E esses ensinamentos vão vindo, né? A gente vai lembrando e vai ligando uma coisa a outra. Então, é muito importante. Sim. Eu acho muito, muito valioso para todos nós, não só a gente que está aqui ao vivo, mas para quem vai assistir depois. Isso realmente faz uma diferença muito grande, assim, para a nossa caminhada, né? Saber desse conteúdo todo. Então, muita gratidão. É interessante que essa questão que você falou aí é verdadeira, porque foi falado muitas coisas, só que a gente ancora essa energia. E aí, no momento que você está conversando, que acontece uma situação, você vai e lembra daquele estudo, daquilo que ressoou. E aí você pega e age daquela forma, entende? Então, a nossa capacidade mental ela é muito grande, não tem limite, não tem limite. Eu falo isso por experiência própria, tá? Que quando eu comecei os meus estudos, eu anotava tudo. Anotava tudo, porque eu achava que eu gravava mais as coisas. Depois de um tempo, eu fui aumentando as coisas, e falei, nossa, como é que eu vou anotar isso tudo? Aí eu comecei só a ouvir, a ouvir. Aí eu comecei a tudo que eu ouvia, eu comecei a ancorar mais. Então, hoje eu posso ouvir de montão, eu comecei a ouvir palestras de 3 horas, de 2 horas, entende? Então, é automático. Você vai aumentando a sua capacidade, sua própria capacidade, você vai aumentando. Então, é ilimitado isso, tá? Então, não precisa preocupar de decorar mais coisas, não. Ah, nossa senhora, falou coisa demais. Não precisa. O importante é você estar recebendo essa energia, ancorando isso, que quando você precisar, ela vai vir aquela luz ali, você vai saber o que falar, como reagir. Lorena, quer falar alguma coisa? Eu também queria agradecer, porque percebi que estou conseguindo até sustentar, né, essa energia, essa frequência que fazia tempo que eu não acessava.
e eu ficava tanto tempo, né, nisso, fazia algum tempo, e eu concordo muito com o que a Fê e o que a Bianca trouxe mesmo, porque é bem isso mesmo, a gente vai estudando e a gente vai expandindo, e quando alguma situação aparece, às vezes a gente realmente, né, expande e vê aquele ensinamento e a gente faz, né, diferente. E quando a gente reconhece isso, a gente fica muito feliz. E a gente, nossa, olha aí, tá dando certo. Finalmente estou conseguindo, né, realmente expandir, né, um pouco a minha capacidade, né. E eu vejo que é muito interessante isso, né? Que tem algumas situações que a gente consegue fazer isso, tem outras que a gente não consegue. E a gente vê que realmente é um processo lento, mas é um processo muito bonito mesmo, essa caminhada, né? É muito bonito. Gratidão, gratidão. Então é isso, gente. Foi maravilhoso o estudo e gratidão a todos vocês por estarem aqui, por estar formando essa egrégora de muita luz e amor. Nossos mentores, anjos, guias e todos os seres que estão conosco aqui e nossos mentores que estão irradiando sobre nós aqui, que isso reverbere durante essa noite e toda a semana até o próximo estudo. E com certeza essa noite a gente vai estar em um local bem assim elevado. E vamos encontrar na nave. Com Com certeza. certeza. Os nossos estudos continuam no astral, né? Sim, com Com certeza. certeza. Continua. A gente não para de forma alguma. De forma alguma. Como tem seres também que estão ouvindo isso, a gente vai receber mais informação, mais pacote, mais downloads. Gratidão, gente. Uma linda noite, tá bom? Gratidão Gratidão. Obrigada. a todos Até também. Até quarta quarta. que vem. A gente vai fechar, né, as leis herméticas, vai ser a última. Uhum. Até quarta. Até quarta. Tchau, gente. Até. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.